Porque quando você trabalha na reprogramação, você acessa o inconsciente. E aí você vai acessar suas partes, que são as partes da personalidade. E aí você trabalha uma, você descobre outra na infância, um trauma que você teve que você não lembra. Porque o que acontece com muitas pessoas? Às vezes, a pessoa tem passa por uma situação traumática. Tem duas situações que o inconsciente ele pode fazer. Ou ele simplesmente, a pessoa lembra super vívida aquela memória, ou a pessoa dá um branco. Ela não lembra absolutamente nada. Ela simplesmente joga para baixo do tapete inconsciente como proteção. Vamos supor que você tenha uma gastrite. Você vai ao médico, ele vai pedir uma endoscopia, provavelmente vai passar uma dieta para evitar certos alimentos para melhorar a queimação, dor de estômago que você está tendo na gastrite. Mas ele vai passar um remédio para você para os sintomas. Aí a pergunta é, o que está causando aquela gastrite? Entende? Geralmente a pessoa, quando é muito estressada ou alguma situação, entende? Então, os dois, lógico, a medicina tradicional tem importância, precisamos ir fazer check-up, com certeza, mas você toma um remédio para você melhorar, que você precisa no dia a dia viver, trabalhar. E aí, a terapia holística, ela vai trabalhar mental, emocional, físico e espiritual. Então, vai buscar a causa, através ou da hipnose, ou reprogramação mental, ou constelação familiar, qualquer outro tipo de terapia alternativa. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vida Inteligente na América Podcast. Estamos aqui com mais uma Vida Inteligente. Hoje a gente vai conversar aqui com Alessandra Candini, que é terapeuta integrativa, empresária, formada em administração, gestão financeira, e eu vou deixar para ela contar o resto para vocês. Mas antes aqui eu preciso te lembrar, não esquece de deixar o teu like, é muito importante para a gente. Se inscreve no nosso canal e ativa a notificação no sininho, é super importante. Para você não custa nada, mas vai ajudar muito ao YouTube divulgar mais esse vídeo e todos os outros do canal Vida Inteligente na América. E rapidinho aqui, vamos falar dos nossos parceiros. Se você estiver procurando uma empresa que forneça solução completa em limpeza, seja residencial, comercial, industrial, a Right Time Cleaning oferece um serviço personalizado garantindo um ambiente muito mais seguro, limpo e saudável. Você gostaria de preparar o seu filho para o futuro? A Thaís Rezende tem um super projeto de empreendedorismo infantil e educação financeira para crianças. Ela desenvolveu toda uma didática para os pais poderem aplicar isso em casa. E o melhor, ela está fazendo um grande evento que chama-se Líderes do Futuro e será no próximo dia 15 de fevereiro em Washington, D.C. Será uma oportunidade única para você ajudar seu filho a aprender valores, visão empreendedora e muito mais. Participe e veja o futuro deles decolar. E falando em criança, se você está buscando mais do que uma simples escola de futebol para o seu filho, eu tenho uma ótima indicação. Uma escola que, além de técnicas do esporte, ela prepara as crianças para se tornarem grandes homens com valores que respeitam a família e a comunidade. Eles desenvolvem caráter, disciplina e respeito nos seus filhos. Habilidades que vão muito além do campo. Na Brasil Elite Soccer Academy não ensinam apenas a jogar futebol, eles agregam valores nas famílias. E agora, se você é empreendedor aqui nos Estados Unidos ou está pensando em abrir o seu negócio, eu tenho uma dica essencial para você. O escritório de contabilidade Pearson Tax é especializado em ajudar brasileiros a estruturar suas finanças e lidar com toda a complexidade tributária americana de uma forma segura e eficiente. Com a Pearson Tax você garante que seu negócio está em conformidade com a legislação, aproveitando ao máximo os benefícios fiscais disponíveis. Então, voltando, Alessandra, seja bem-vinda ao Vida Inteligente na América. É um prazer estar aqui com você, né? Que a gente estuda junto, conversamos lá e, assim, de verdade, né, trocando ideia contigo, eu gosto de coisas novas, coisas diferentes que eu não conheço e eu vou estar aqui realmente conversando contigo, mas aprendendo, porque eu quero saber de tudo que você vai compartilhar aí com a gente, o que é terapia integrativa, que você já vai explicar pra gente. Mas antes eu queria falar uma coisa pra você. Você está aqui nos Estados Unidos, me contou, há 12 anos, correto? Obrigada, Wagner. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz pelo espaço para poder falar das terapias integrativas, terapia holística, que eu já vou falar esse nome bem diferente o que é, e poder esclarecer dúvidas, mitos em relação a isso.
e que é uma das minhas grandes paixões. Então, obrigada mais uma vez por estar aqui. Opa, prazer é nosso. Você falou aí de terapia holística, eu estou bem curioso mesmo para saber como funciona, né? Para a gente quebrar alguns preconceitos, algumas coisas. Eu acho que esse papo vai ser bem legal. Mas, Alessandra, lá no Brasil, você não trabalhava com terapia? Não trabalhava. Mas assim... O que você fazia lá exatamente? Olha, eu sou formada em administração de empresas, com habilitação em comércio exterior e gestão financeira. Só que assim, quando a gente sai do colegial, segundo grau, né? Que hoje já mudou o nome, né? Na minha época era segundo grau. Daqui a pouco eles vão estar chamando lá de high school. Exatamente, E aí eu penso assim que a gente não tem maturidade suficiente para a gente saber o que a gente quer escolher como uma carreira para o resto da vida. Não que você tenha necessidade de fazer uma faculdade ou escolher algo e ficar naquilo eternamente. Mas vamos dizer que antigamente era meio essa visão. Então, com 17, 18 anos, você sair do colegial e falar, preciso prestar um vestibular e escolher uma carreira para a minha vida. E aí, o que eu estava mais inclinada era a questão de administração de empresas. Inclusive, as pessoas falam, quando você não sabe o que você quer fazer, faz uma administração de empresas que está valendo. E aí, como eu gostava, sempre na escola, as matérias que eu gostava eram biologia, português e inglês. Aí eu falei, então, eu vou optar para fazer comércio exterior, que tem a ver línguas e tal. Certo. Mas olha a questão de eu estar meio perdida ainda, porque a primeira opção no vestibular era administração de empresas. A segunda, odontologia. A terceira, direito. Ou seja, tiro para todo lado diferente, nada a ver. É diferente. E aí, passei no comércio exterior. Falei, legal, vou fazer. Só que, quando eu estava no terceiro ano de faculdade, eu amei a parte de importação e exportação, gostei muito. Eu tive episódio de depressão profunda. Durante a faculdade? Durante a faculdade, quando eu estava no terceiro ano. E aí, o que acontece? A depressão é um conjunto de coisas que vem lá de trás. Então, muita coisa do inconsciente, frustrações, coisas que a gente passa, porque a partir do momento que a gente nasce, a gente convive em sociedade, a gente está em contato com pessoas, então a gente está experienciando coisas, ouvindo, falando, enfim. E aí eu tive uma depressão profunda, e aí eu falei, eu preciso procurar um psicólogo, enfim. E aí eu tinha crise de ansiedade, tive crise de pânico, não desejo para ninguém. Só a pessoa que teve depressão profunda para saber a dor que é uma dor na alma. Porque, por exemplo, quando você tem uma dor de cabeça, você toma um remédio e em algum momento vai passar, uma meia hora, 1 hora. A depressão não, você toma um remédio para você tentar, vamos dizer assim, depende do remédio, você fica num mundo meio que Nárnia, não sei. Aliviar a dor pelo momento. Mas não alivia, porque você fica como... Eu, pelo menos, estou contando a minha experiência. Claro. Não estou dizendo que o remédio é ruim. Quando a pessoa depende do estágio da depressão, precisa, sim, de medicação. No meu caso, eu tomava e eu ficava que nem dopada. E me fazia mal. Tanto que uma noite eu tomei e parecia que eu ia morrer. Eu tive... o meu coração começou a acelerar, não conseguia dormir. Parecia que eu ia morrer. E aí, nesse momento, eu falei, não, eu preciso procurar algum outro tipo de tratamento natural, porque eu não nasci com depressão. Então, alguma coisa ocasionou aquilo. E aí, eu comecei a procurar. Então, eu fui psicólogo também para ir tratando. O psiquiatra me passou remédio, passava remédio para dormir e para depressão. Eu não dormia e não melhorava minha depressão. Certo. O momento que eu senti alívio quando eu tive depressão, quando eu dormia. Porque quando eu dormia, não estava vendo, não estava sentindo aquela dor. Então, quem tem depressão, a pessoa sabe. Você abre o olho, era a sensação que eu tinha de falar, por que eu acordei? Então, era essa sensação. E aí eu falei, eu sou meio teimosa, capricorniana, falei, não, eu preciso buscar o que está ocasionando isso. E aí eu comecei a buscar, vi numa não sei se foi uma revista, falando sobre hipnose. Aí eu falei, olha aí, de repente a hipnose pode me ajudar. Só que eu não encontrei nenhum profissional em Sorocaba
de hipnose. Mas eu encontrei meu terapeuta, que eu trabalhei com ele muitos anos, e que, inclusive, uma das técnicas que eu trabalho, que é a reprogramação mental, eu aprendi com ele. Então, eu fui a prova viva, tipo, eu fiz um trabalho com ele, e aí me interessei, que eu falei, isso me ajudou muito, então eu quero aprender. E aí eu comecei a fazer o trabalho com ele para entender o que estava ocasionando toda aquela dor, toda aquela situação. E aí o que acontece, para resumir, né? Porque foram anos de tratamento. Certo. A reprogramação é uma coisa mais rápida, mas depende porque quando você trabalha na reprogramação, você acessa o inconsciente. E aí você vai acessar suas partes, que são as partes da personalidade. E aí você trabalha uma, você descobre outra na infância, um trauma que você teve que você não lembra. Porque o que acontece com muitas pessoas? Às vezes, a pessoa tem passa por uma situação traumática. Tem duas situações que o inconsciente ele pode fazer. Ou ele simplesmente, a pessoa lembra super vívida aquela memória, ou a pessoa dá um branco. Ela não lembra absolutamente nada. Ela simplesmente joga para baixo do tapete o inconsciente como proteção. E aí, então, começaram a vir situações de infância. Teve a separação dos meus pais quando eu estava numa época que a gente diz que é quando começa a formar a personalidade da criança, que é o primeiro bloco de crenças, que é de 0 a 6, 7 anos. Meus pais começaram o processo de divórcio 5, 6 anos de idade. Então, eu presenciei discussão, não tinha agressão física, mas presenciei muita briga, coisa assim. E isso se arrastou até os 13, 14 anos, que depois é o segundo bloco de crenças que se forma, que vai formando a personalidade da criança. Então, foi um período bem crítico. E aí, eu comecei a trabalhar todas essas questões, né? E aí eu comecei a melhorar. Então, fui deixando o remédio, porque eu comecei a tomar, eu troquei de remédio várias vezes, mas me fazia muito mal. Então, com a terapia, acessando a raiz do problema, a causa, eu comecei a melhorar na questão da depressão e começar a me conhecer. Porque a terapia, uma das coisas que a terapia faz é o autoconhecimento. Você se conhecer. Então, por exemplo, quando eu tive essa questão de depressão, é um conjunto de coisas, como eu disse, do passado, da minha infância, coisas que eu experienciei, e também a questão de eu não saber o que eu queria para minha vida. Eu escolhi uma profissão, só que o que a minha essência queria? Qual é o meu propósito de vida aqui? Então, a terapia, eu digo que é para todo mundo. Você não precisa ter tido um trauma, uma situação, mas é autoconhecimento. Então, a terapia é fantástica. Então, eu posso dizer que ela ajuda em todos os aspectos. Certo. E você está falando aí sobre a terapia, eu acho bem interessante, porque assim, tem coisas profissionais na nossa vida que a gente procura com frequência. Aqueles profissionais que e hoje eu percebo que as pessoas estão procurando mais por um psicólogo, né, um terapeuta, enfim. E isso faz parte. O que você falou ali é bem interessante. Se isso te ajuda a te autoconhecer, que eu vejo que é uma das coisas que a gente precisa estar buscando mesmo, né? Para você até, como você falou no início, sobre o que fazer, né? Numa faculdade, tudo isso. Se você tivesse esse contato com um terapeuta antes, porque, falando aqui, eu acho que eu já falei com outra pessoa aqui que é psicóloga, que antigamente só que era taxado como louco, vamos dizer assim, que procurava um psiquiatra ou esse tipo de coisa. E ainda existe muito esse preconceito, mas não tem nada a ver. Melhorou um pouco, mas ainda tem. Existe. Sim. Infelizmente ainda existe, né? Então, eu vejo que a pessoa, quando ela tem consciência que ela precisa, quer se entender melhor e tudo mais, e existem essas alternativas para ela estar procurando, isso é fantástico, muito legal. E você falou ali também da faculdade, né? Que é igual a pessoa tá... Tipo, as mães dizem, o meu filho, se não der nada, vai pegar um emprego de vendedor mesmo, né? Assim, mãe, torce pro teu filho ser vendedor, porque é uma das profissões que mais paga no mundo. Tá? Porque geralmente as mães acham bonito o filho... Eu não vou citar profissões aqui, porque em todas as áreas tem as pessoas bem-sucedidas e as mal-sucedidas. Exatamente. Eu acho que isso é mais da pessoa do que da profissão em si. E
infelizmente, as pessoas interpretam de outra forma. Ah, mas porque tem profissões que a pessoa anda lá todo bem vestido, tudo isso. Você pode andar em qualquer lugar também. Tá? Eu conheço profissionais aqui que trabalham em construção que andam, olha, muito bem vestido por sinal, tá? E então, depende do teu profissionalismo. Mas Exatamente. como existem profissões... Desculpa me alongar nisso, porque assim, ó, a Alessandra levantou algo aqui, falando, né, até da escolha, que eu fico irritado com certas pessoas, essa separação de uma profissão, vamos dizer, coloca uma profissão aqui, a outra aqui, todas são importantes, né? Sim. Principalmente a gente que está aqui nos Estados Unidos, a gente vê que muitos brasileiros vêm para cá, às vezes formado em profissões no Brasil, né, chamadas das top, e vem para cá trabalhar nas consideradas no Brasil. Só que aqui nivela tudo. E às vezes tem às vezes não, a maioria das pessoas vem para cá, começa a trabalhar nas profissões, principalmente de construção, vamos falar aqui, e as pessoas não querem voltar a fazer aquela profissão alta, porque financeiramente vale a pena. E aqui elas são bem tratadas como qualquer outro ser humano, qualquer outro profissional. Não tem essa distinção tão grande como há no Brasil, né? Mas, Alessandra, deixa eu te perguntar, você acha que, assim, ó, eu vejo que os jovens às vezes são influenciados pelos pais para estarem, faz faculdade e tal. Me lembro que a minha mãe, o sonho dela era fazer tal coisa que eu não quis, eu optei em não fazer, né? E tem gente que vai por essa influência, depois se forma e se frustra. Eu quero te perguntar, então, em cima da terapia. Você acha que se a pessoa, o adolescente, se formou, como é que é, na escola... o ensino fundamental... Não, ensino médio no Brasil, né? Que chama médio, isso. Ensino médio. Daqui a pouco eles vão chamar de high school. Eles importam tudo daqui. Mas, enfim, se formou lá no ensino médio. Você acredita que fazendo uma terapia, vocês podem ajudar a criança a se entender melhor e tentar fazer uma escolha mais certeira na sua profissão? Com certeza. Porque o principal é a questão como eu disse, do autoconhecimento. Lógico que tem várias formas de você se conhecer. Por exemplo, a pessoa faz meditação para silenciar a mente e buscar respostas. É uma forma de autoconhecimento. Tem uma outra terapia que eu trabalho, que é o Access Consciousness, que também, qual é a base do Access? É a pergunta. Então, você se perguntar, que a pergunta empodera. Então, é você questionar as coisas. E também com a terapia, com certeza. Porque na terapia, qual é o papel do terapeuta? Ele não é salvador da sua vida ou vai resolver a sua vida. Mas ele, através de técnicas, ele é um instrumento para te ajudar naquele emaranhado que você está, naquela confusão. Entender seus sentimentos, entender a forma como você age, se comporta e pensamentos. Que você mencionou a questão dos pais em relação a influenciar a gente. A gente tem as nossas referências, né? Que isso é normal. Você, quando nasce, ou o pai, ou a mãe, avô, alguém que você criou e passou o seu dia a dia. Então, a gente tem nossas referências. Então, o que acontece? A gente precisa entender se aquele comportamento, pensamento, ação, todas aquelas coisas, se são nossas ou são ideias compradas. Como diz, porque pode ver que a gente... E é normal, não tem um certo e errado. Mas isso é de acordo com a sua essência. Isso que você fala, esse comportamento é seu ou você está copiando da sua mãe? Falas. Eu faço terapia também, porque eu sou um ser humano antes de mais nada. Certo. E a gente se pega falando coisas que é da mãe e do pai, a gente não percebe. Que, por exemplo, principalmente quando você está em família... As pessoas vão falando coisas, você fala, e às vezes pessoa de fora, ou um próprio terapeuta, que vai perceber, vai falar, você percebeu que durante a sessão, vamos supor que a pessoa teve uma situação que a mãe falou, os pais são divorciados, igual no meu caso, e minha mãe tem mania, agora ela parou de falar, né? Foram muitos anos falando, não, casamento não é bom. E eu repetia isso sem pensar. Quando alguém falava, o casamento, eu virava, casamento não é bom. Mas era impensado, era que nem um papagaio. Então, a terapia ela ajuda nisso, você entender. O que você pensa, fala, é seu, essas ideias. E é normal ter influência de tudo, sociedade, religião, escola, entendeu? Inconscientemente, você desenvolveu um hábito de
colocou aquilo no teu subconsciente, né? Exatamente. E acabou isso levando para você e aplicando, né? Porque quando você coloca no subconsciente, você vai, de repente, se aproximar de alguém. Não, isso não é bom. Isso não é bom. E antes de a gente entrar eu quero te perguntar sobre as terapias aí. Eu queria saber sobre essa outra empresa que você falou para mim no início em off. Se quiser falar um pouco aí para nós, como é que funciona. Tá. Então, a minha clínica chama Wellness Institute of Boston e ela fica em Malden, na 578 Main Street, sala 202D. É lá que você atende? Isso, é lá que eu atendo. Ah, entendi. Então. Isso. Tá. Mas eu tenho ela mais ou menos uns 6 anos, mas que eu trabalho com terapia tem uns 10 anos, mais ou menos. Então, a primeira terapia que eu comecei foi a reprogramação mental, que é a terapia das partes. E depois eu fui agregando, fiz curso de coaching. E aí o que eu achei interessante é que, assim, a gente vai... Com a terapia, a gente vai se descobrindo, como eu disse para você. E aí eu fiz o curso de coaching. Mas a minha percepção, quando você tem um coach ali que você está trabalhando... não adianta você ficar, vamos supor, falando para ele, não, vai, cobrando, se a pessoa tem um emocional para ser trabalhado. Por isso que eu fui muito para o lado da linguagem do corpo, da emoção, como a emoção afeta o corpo, porque eu vi que se a pessoa ela não está bem emocionalmente, não adianta você ficar, vamos dizer, empurrando para fazer. Então, e a minha ideia, lógico, depende de cada situação. Você precisa de um coach para você já estar num patamar bacana e você precisa de crescimento. Mas se a pessoa tem emocional para ser trabalhado, vai trabalhar numa terapia primeiro e para depois você ter essa coisa de cobrança, entende? Então, e dependendo da situação, a partir do momento que você está com o emocional resolvido, dependendo, você não precisa de uma pessoa falando o que você precisa fazer. Entende? Porque você mesmo se conhece, você se trabalha suas emoções e você segue sua caminhada. Faz sentido, interessante. E esse processo, geralmente, de uma terapia, depende de caso a caso? Ou vocês têm uma estimativa, em tantos meses a gente consegue resolver? Quando você faz a primeira consulta com a pessoa, você já consegue ter uma estimativa de quantas sessões a pessoa vai precisar? Não dá para saber muito, depende da terapia, mas, por exemplo, a reprogramação mental, para fazer um comparativo, né? Em relação a, por exemplo, você vai num psicólogo. Todo profissional, lógico, tem o seu papel, é muito importante, igual eu já passei com psicólogo, terapia holística. Quando você vai num psicólogo, às vezes leva um ano, vamos supor, para você descobrir a raiz daquele problema que está causando. Na reprogramação mental, às vezes na primeira sessão, primeira, segunda sessão, você já acessa a causa, porque você vai conversar com a dor da pessoa. Então, entendi. Você vai fazer a pergunta, por exemplo, vou dar um exemplo da reprogramação. Vamos supor, você chega com uma situação e você fala assim, tem uma situação que sempre se repete na minha vida. Eu tenho... alguém fala alguma coisa para mim, eu me sinto mal, eu tenho vontade de chorar. E eu tenho quase 50 anos e ninguém pode falar nada para mim, que aquilo me machuca, me desestabiliza. A gente vai conversar com aquela parte que foi reprogramada, que sente aquilo. Então, vamos dizer, numa sessão, você vai direto ali naquela parte para ver o porquê que ela está sentindo aquilo. Então, eu falo, né, na sessão, vamos então entrar em contato com essa parte que está sentindo isso. E a gente faz a ressignificação. Então, a gente reprograma no corpo, na emoção, aquela emoção que a pessoa está sentindo. Você utiliza a hipnose? Não, assim, não é hipnose, mas é uma regressão consciente, a gente diz. Que, na verdade, hipnose é qualquer coisa que você bota o foco, já é uma hipnose. Você está assistindo uma TV, você concentrou ali e esqueceu ao seu redor, é uma hipnose. Então, eu diria que é muito parecido, mas a gente diria que é uma regressão consciente. Regressão consciente. Porque eu só peço para você, por exemplo, fechar os olhos para ficar mais fácil de você acessar a informação no inconsciente. Mas por causa de distração do ambiente, você fica com o olho aberto, às vezes você olha ali azul, ali tem tal coisa, ali tem tal coisa. Então, mais por isso. Mas tem gente que faz a reprogramação com o olho aberto, do jeito que ela sente mais confortável. Interessante. É. O que
que é exatamente terapia holística? Terapia holística, a palavra holístico vem do grego holos, que significa inteiro, todo. Ou seja, quando fala de terapia holística, a gente está falando de trabalhar o ser humano nos 4 aspectos: físico, mental, emocional e espiritual. Então, quando a gente olha então o ser humano como um todo, então esses 4 aspectos eles estão ligados. Então, eu vou fazer uma comparação, né, da medicina tradicional com a terapia holística. Então, vamos supor, num geral, a medicina tradicional ela vai olhar para o sintoma. A terapia holística ela vai olhar para o ser humano como um todo e principalmente a causa daquilo. Então, vamos supor que você tenha uma gastrite. Você vai ao médico, ele vai pedir uma endoscopia, provavelmente vai passar uma dieta para evitar certos alimentos para melhorar a queimação, dor de estômago que você está tendo na gastrite. Mas ele vai passar um remédio para você para os sintomas. Aí a pergunta é, o que está causando aquela gastrite? Entende? Geralmente a pessoa, quando é muito estressada ou alguma situação, entende? Então, os dois, lógico, a medicina tradicional tem importância, precisamos ir fazer check-up, com certeza, mas você toma um remédio para você melhorar, que você precisa no dia a dia viver, trabalhar. E aí, a terapia holística, ela vai trabalhar mental, emocional, físico e espiritual. Então, vai buscar a causa, através ou da hipnose, ou reprogramação mental, ou constelação familiar, qualquer outro tipo de terapia alternativa. Eu estava escrevendo aqui, para lembrar, que eu ia te perguntar uma coisa. Eu ouvi algumas pessoas comentarem, né, sobre a fibromialgia, por exemplo. Dizem que são doenças, não sei se chama de doença, né, ou essas dores, sou leigo nisso, tá? Mas diz que há algo muito relacionado ao seu cérebro, à sua mente, que não é algo físico, né? É algo emocional. A palavra seria essa. E dentro da terapia você também trata esse tipo de situação? Porque existem outras também, né? Na verdade, se a gente for olhar o corpo humano, ele, como você falou, ele nasceu, era para ser perfeito. Exatamente. E acabam surgindo essas coisas. E você acredita, então, vamos fazer diferente essa pergunta. Assim como a fibromialgia, quantos % das doenças, das dores que a gente sente no nosso corpo estão ligadas ao emocional, a essas coisas? De acordo com o estudo, 95% das doenças são provenientes do emocional. Isso que é fantástico. Uau, 95%? 95%. Porque pensa assim, às vezes tem gente que fala assim, eu não acredito que a emoção afete o corpo. Então, vou dar um exemplo bem básico. Quando você se estressa com alguma coisa, você lembra de alguma coisa. Vamos supor, você teve um ex-sócio que te traiu, roubou. Você não tratou aquela emoção. Você não olhou para aquilo para saber lidar. Toda vez que você lembra, o que acontece? Na hora você sente uma raiva. E dependendo se você ficar pensando muito da intensidade, o que acontece? Você pode ter pressão alta, ou seja, você pensou em algo... Uma gastrite, como eles falam muito, né? Exatamente. Ataca muito. Você pensou em algo, vai gerar uma emoção, gerou uma emoção, ela vai liberar uma substância química no seu corpo. Geralmente, por exemplo, numa situação dessa, de estresse, o corpo vai liberar cortisol, que é o famoso, né, popularmente conhecido como hormônio do estresse. Então, e assim, tudo... por isso que é interessante a terapia integrativa, holística, porque é encontrar o equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Trabalho, saúde, tudo. Então, o cortisol, é óbvio que ele é essencial. Nosso corpo é perfeito, ele produz. Então, quando a gente vai acordar, durante provavelmente eu acredito que aproximadamente 3, 4 da manhã, começa a liberação de cortisol para a gente despertar. Às 9 da manhã, aproximadamente, é o nível mais alto de cortisol, porque a gente precisa agir, fazer. E quando chega umas 11 horas da noite, é quando o cortisol ele começa a diminuir para você desacelerar e dormir. Só que imagina, você vive sob estresse o tempo todo. O seu corpo começa a produzir cortisol, cortisol, cortisol. Vou dar um exemplo meu. Eu tive problema de fadiga adrenal por causa de estresse, mais ou menos uns 3 anos atrás. O
que aconteceu? Eu estava trabalhando, estudando, preocupação, eu quero carregar o mundo, resolver o problema de todo mundo. E chegou um ponto que eu percebi que eu sentia muito cansaço. Eu acordava, às vezes, até animada. 3 horas depois, eu sentia um cansaço que eu precisava dormir. Eu falava, gente, não é normal. Eu falava, eu vou dormir 20 minutos. Só tirar um cochilo. Eu apagava por 3 horas. Falei, não, isso aí não é normal. O que eu fiz? Fui no médico fiz o meu check-up de exame de sangue. A médica simplesmente falou assim, viu, você precisa tomar remédio urgente, que a sua tireoide, o normal é 5 ponto alguma coisa, estava 12. Aí eu falei assim, mas como assim? Fui no naturopata, que trata de forma natural. Que eu falei, eu não vou tomar remédio de farmácia. Não que eu seja contra, mas se a gente, pelo menos eu, Alessandra, se eu for tomar tudo que é remédio, eu vou virar uma farmácia ambulante para tudo que sente. Então, eu procuro entender a causa, o que está acontecendo para ter afetado a tireoide. Ele fez um outro exame de sangue que mostra nível de estresse, doenças que são que você pode desenvolver a longo prazo, por exemplo, doenças graves igual câncer, nos próximos 5 anos. E aí ele olhou e falou assim, o seu sangue está com muita toxicidade. Cortisol, você está com estresse lá em cima. Você está com fadiga adrenal. Aí eu falei, e o que tem a ver a adrenal com a tireoide? Porque elas estão ligadas, diretamente ligadas. Então, a adrenal, ela solta o cortisol e afeta diretamente a tireoide. O que eu fiz? Fiz um tratamento de detox no sangue, vitamina para adrenal, tudo natural. É um pouco mais longo prazo. 3, 4 meses fiz exame, de 12 minha tireoide caiu para 5. Regularizou. Ou seja, eu não precisei tomar o remédio para tireoide, porque qual que é a causa? Onde que eu fui? E aí até o médico falou, você é terapeuta, vai fazer uma meditação, vai fazer algo prazeroso para você baixar esse estresse. Porque, igual eu falei, eu sou uma pessoa que eu quero estar sempre movendo, fazendo as coisas, cabeça a mil. E aí eu comecei a trabalhar, então de uns 3 anos para cá, eu estou ficando um pouco mais normal. Não que eu seja, mas um pouco mais normal. Então, assim, então é incrível, você viu o estresse, se a pessoa vê, mas como que uma emoção não afeta o corpo? Olha isso. Interessante. E aí, quando era para dormir, não dormia. Quando era para acordar, não acordava. Sentia sono, quando não era para sentir. Porque a adrenal, ela começa a disparar, trabalhar, por exemplo... agora está com estresse, soltar cortisol. Porque é sinal de perigo. E aí, liberava um monte e, de repente, parava de liberar. Então, assim, uma bagunça. Tava uma bagunça. Tava uma bagunça. Fantástico. Alessandra, antes de a gente continuar aqui, eu preciso voltar uma coisa. Você falou 95%, para mim é um número assustador, né? Para mim não, vou falar para muita gente. Eu hoje já tenho até consciência disso, mas eu vou te fazer uma pergunta em cima disso. A fé, não estou falando fé religiosa, mas a fé, de você acreditar em algo, ela pode, na hora desse tratamento, por exemplo... Vamos então supor aqui que às vezes as pessoas falam muito de uma oração que curou, aquele tipo de coisa. Para a gente que acredita, eu acredito em Deus, né? Eu acredito também. Que você também acredita, perfeito. Então, temos a mesma fé aqui. Uma fé nesse sentido. Às vezes a pessoa realmente está com algum problema e ela foi curada. Você acredita que essa fé, o fato de ela tem uma forte ligação, que às vezes as pessoas acham que a cura vem, de repente, algo sobrenatural, e às vezes está dentro de você mesmo, por você ter aquela crença, o teu cérebro começa... É uma pergunta, tá? Meia longa, mas mas já estou sabendo, que eu já estou concordando aqui. Então, você acredita que nesse fato, lógico, a ligação com Deus... ela vai estimular essa fé em algo para você se agarrar, vamos dizer assim. Não, Deus está me curando, mas na verdade o teu próprio cérebro interior começa no que você começa a acreditar a partir daquele momento, ele começa a emitir, hormônios que vão regular tireoides ou outro tipo de coisa no seu corpo. Com certeza. Você acredita que o tratamento começa de dentro mesmo para fora? Sim. O pensamento, assim, eu costumo dizer que o nosso cérebro, nossa mente, ela pode ser tanto o nosso melhor amigo como um monstrinho. Certo. Dependendo da forma como você pensa e olha para a vida, né?
Então, se você, com certeza, você tem uma fé, o que é a fé na física quântica? É a certeza de algo, 100%, é não duvidar. Então, é exatamente isso. Então, com certeza, isso interfere muito. Então, por exemplo, eu vou até citar aqui, né? Porque eu vejo que não há problema nisso. Às vezes, geralmente os pastores gostam de orar, né? Por alguém assim. E existem curas nisso. Eu acredito Sim. que existem. Então, você acredita que é essa fé da pessoa, porque a pessoa poderia também acreditar, não, eu não tenho doença nenhuma, como eu conheço pessoas que nunca tomaram remédio da vida e não ficam doentes. Eles dizem, não, eu não tenho, meu corpo é sadio. Eles acreditam friamente nisso e incrível, as pessoas não ficam doentes. Então, assim, então você acredita, você, né, de acordo com esse estudo, 95%, as doenças são emocionais. Então, se você focar o seu pensamento, é isso que você... Eu vou te perguntar, isso que você está afirmando, né? Focar seu pensamento, pensar realmente que você pode se autocurar, isso é possível. Sim, com certeza. Com certeza. Sim. Perfeito. Alessandra, então, a gente está falando de fé aí, né? Porque as pessoas ligam muito a fé com Deus, né? E, lógico, tem as coisas diferentes, mas você explicou muito bem a certeza, né? Ter certeza 100% naquilo. Mas falando, então, já que a gente falou de Deus, tudo, você sofre algum preconceito em relação por as pessoas não entenderem o que você faz? Sim. Quer falar um pouco sobre isso? Tiveram algumas situações, e assim, eu levo de uma maneira tranquila, porque eu entendo que eu também já fiz isso, e com certeza farei, de não ter informação suficiente sobre algo e julgar. E teve uma vez uma situação que eu estava no prédio onde eu trabalho e encontrei uma moça. E aí, conversa vai, conversa vem, ela perguntou com o que você trabalha? Eu falei, eu trabalho com terapia holística, né? Nem falei, acho que holística, eu falei que eu trabalhava com terapia. Ah, que tipo de terapia? Aí eu falei, eu trabalho com reiki, com barras de axis, reprogramação. Aí ela falou assim, mas o reiki é uma coisa boa, porque o meu pastor falou que é uma coisa do demônio, que isso aí não é bom. Aí, na hora, eu achei engraçado, mas, ao mesmo tempo, a gente, né, entende que a pessoa, por falta de informação. E aí eu falei, não tem nada a ver. Até brinquei com ela, falei, olha, se o reiki ou terapia energética que faz o bem for do demônio, então o demônio é um sujeito bom, porque está ajudando para o bem. Então... E aí, eu expliquei para ela um pouco, mas eu vi que ela, não, mas o pastor falou que não é isso. E meio que ela se afastou de mim. Como se eu fosse mesmo ali uma, sei lá, bruxa, alguma coisa. Até outro dia eu brinquei com você, né? Eu falei, tem gente que, se fosse na época da Inquisição, me jogava na fogueira e me queimava. Porque é mais ou menos essa visão, né? Ou a pessoa acha que eu sou macumbeira, ou mexe que eu não sei o quê. Enfim, assim. Mas tem, exatamente por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, tem algumas situações. E muitas pessoas, às vezes, não procuram a terapia holística também, exatamente porque não faz ideia, não busca. E aí, às vezes, é tão simples, às vezes, dela ser ajudada naquela questão emocional, física, entendeu? Então... Não, eu te entendi. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o reiki, como é que funciona, até para as pessoas entenderem e tirar esse preconceito também. Então, o reiki é uma das terapias que eu sou apaixonada. É uma técnica japonesa que ela foi... durante uma meditação, Mikao Usui, ele foi fazer jejuar por 21 dias e aí ele queria entender muitas coisas em relação ao universo, porque, assim, tem várias histórias em relação ao Mikao Usui. Tem história que fala que ele lecionava e era reitor de uma universidade no Japão. Tem várias histórias. Mas dizem que, numa das histórias, os alunos dele questionaram Jesus em relação aos milagres. O que ele entendia daquilo? O que era? Como que ele via os milagres de Jesus? E aí ele saiu e começou a pesquisar. Deixa eu entender, deixa eu ver se eu acho material para explicar os milagres de Jesus, como que foi feito. Enfim. E aí, nessa busca de autoconhecimento também, ele fez um retiro para ver se obtinha respostas também. E aí ele fez esse jejum de 21 dias
E no 21º dia, ele estava em estado de meditação. E aí ele recebeu uma luz muito forte, branca, veio na direção dele. E aí tem uns que falam que é porque ele estava em estado meditativo ou no estado não de inconsciência, mas enfim. E aí ele recebeu os símbolos do Reiki, que tem os símbolos que a gente usa, né, quando a gente faz o trabalho, que é para o físico, mental e emocional, para tratar todos os aspectos. E aí ele pediu para Deus para mostrar como que ele usaria aquilo. E ele recebeu através de meditação essa informação. Então foi em 1922. E aí até hoje tá aí a história do Reiki. Mas o Reiki é uma técnica de imposição de mãos que você ajuda o fluxo de energia do seu corpo a fluir de maneira natural. Então, isso tem a ver com dom? A pessoa que vai praticar o Reiki não. tem... Não? Não. É treinável isso? É treinável e é uma técnica. Qualquer pessoa pode fazer. Uma criança pode aprender. Fala um pouco mais então, por favor. E aí, o Reiki, já ouviu falar nos chakras? Que a palavra sim, mas eu não sei o que é. Sou leigo nesse assunto. Tá. Então, chakras são centros energéticos que nós temos, não no corpo físico. A gente tem centros de energia que eles captam o prana ou ki. Por exemplo, no Japão, eles chamam de ki. Na China, chi. Ou prana, na Índia, que é o sopro de vida, que nos dá vida, que é a energia que nos dá vida. E aí, esses chakras, a gente tem 7 principais. Então, eles captam o prana para distribuir para o nosso corpo, para os órgãos. Então, quando a gente tem uma emoção, uma raiva, alguma coisa que não seja bom, tem um bloqueio. É a mesma coisa para entender. Vamos supor que tem um canudo e você está bebendo um líquido. E, de repente, você aperta esse canudo. O que acontece? O líquido vai diminuir a quantidade. Então, com a gente é a mesma coisa. Então, quando você sente uma emoção que não é tão boa, o que você faz? Você contrai. Então, é como se fechasse. Então, a energia ela não vai fluir do jeito que deveria. E aí, quando a gente faz esse trabalho de imposição de mãos, a gente coloca ali para a energia, para desbloquear, vamos dizer assim, de uma forma mais clara. Interessante. Então, às vezes, é fantástico porque eu uso também minha intuição quando eu vou trabalhar no Reiki. E aí, quando eu estou fazendo, eu coloco as mãos, às vezes, eu e a pessoa, a gente vê várias coisas diferentes. Por exemplo, às vezes a pessoa vê cores, eu também vejo. A pessoa sente calor, sente energia correr no corpo, tem insights. Às vezes a pessoa começa a chorar porque está trabalhando o emocional, que a gente trabalha a nível energético. Então, vai na raiz do problema. Às vezes a pessoa não sabe. Vou dar um exemplo para você. Teve uma cliente que eu estava atendendo, perguntei qual o motivo, porque quando a pessoa chega na clínica, ela preenche uma anamnese. Então, eu vou entender a história da pessoa, que é muito importante, e para ver se eu consigo ajudá-la. Porque, às vezes, a pessoa tem uma situação que a terapia holística ela vai ajudar em paralelo, e aí eu vou encaminhar ela, falo, olha, no caso você pode fazer um reiki, você pode fazer umas barras, mas você precisa de um tratamento com um psiquiatra, entende? Então eu encaminho. Então eu faço essa anamnese para entender melhor. E aí lá eu pergunto, o que te trouxe hoje? Qual o motivo da busca pela terapia? Ah, não, eu tô bem, é só para ter mais tranquilidade, mais paz. Eu falei, que fantástico, né? Pergunto se a pessoa toma remédio, há quanto tempo. A maioria das pessoas que eu atendo é muito triste, a maioria com depressão. Tem gente que toma remédio há mais de 20 anos. Oh. Então, a pessoa ela busca também a terapia holística porque ela fala, eu estou há 20 anos tomando remédio e eu não quero mais, eu quero achar uma coisa natural para eu ficar bem. E aí, essa cliente, ela falou, não, tá tudo tranquilo, é realmente só questão de sono e tal. Eu falei, que ótimo, que bom. E eu fazendo lá, comecei o Reiki. Quando eu cheguei no cardíaco, o chakra cardíaco, né, que aqui é a parte do cardiorrespiratório, né? Eu estava ali, de repente, ela começou a chorar. Ela chorava de soluçar. E aí você sente o calor saindo das mãos, porque aquele chakra está precisando de energia, então você sente. Uhum. É incrível, às vezes você sente como se fosse a mão fica grande, ou um calor. É incrível, é fantástico. E aí, ela começou a chorar, eu terminei a sessão. Quando terminou, eu perguntei para ela. Eu falei assim, tá tudo bem? E quando a pessoa está ali no processo, eu falo, libera. Porque alguma emoção que está presa aí, a gente não sabe há quanto tempo, libera.
Simplesmente libera, chora o que tiver que chorar, porque a terapia está te ajudando nisso. E quando terminou, ela falou assim, nossa, eu estou muito feliz de ter vindo fazer o reiki, porque eu tinha um noivo há 2 anos, ele morreu num acidente de carro, e até hoje eu não me desprendi disso. Eu não abri meu coração, estou totalmente fechada. Eu não aceito, foi muito doloroso. E ela falou, e hoje eu senti um alívio, como se fosse... porque eu não sei se ela se culpava de alguma coisa também. Ela falou, tirou um peso das minhas costas. E eu ter chorado é como se eu tivesse insights e entendido que era para ter acontecido. Então, a terapia é fantástica. Às vezes, contando assim, por isso tem gente que fala, parece magia, mas não é. A física quântica, ela explica, né? Que se for falar sobre a física quântica aqui, talvez seriam horas aí de podcast, mas explica porque a gente é feito de energia. Igual, por exemplo, quando a gente está na escola, a gente aprende a física tradicional, que é de Newton, que diz que matéria e energia é separado. Mas depois veio o pai da física quântica, que é o Max Planck, que ele foi estudar o átomo e dentro do átomo ele viu que tem energia dentro do átomo. E o átomo é o que constrói toda essa realidade. Nosso corpo. Então, se você pôr um microscópio na sua pele, você vai ver as células, vai ver moléculas, vai ver os átomos, elétrons, prótons, nêutrons, e você vai ver energia dentro. Então, a gente é energia. Certo. Então, o reiki, por isso que a terapia holística, ela trabalha, é também chamada de terapia energética exatamente por isso, porque ela trabalha a energia energeticamente. Então, é fantástico. Fantástico mesmo. E o que é constelação familiar? Constelação familiar, eu tenho a formação em constelação, mas quando tem algum cliente, eu falo que todo mundo precisa fazer a constelação. Porque a constelação é uma técnica que você vai trabalhar os emaranhados que tem na família. Então, vamos supor, a pessoa, para dar um exemplo bem simples, quando a pessoa ela tem alguma situação não resolvida, por exemplo, com o lado paterno, você pode olhar para o lado do sucesso, carreira, não anda. E mãe é relacionamento e você manter o dinheiro. Então, quando a pessoa tem qualquer situação, às vezes falta de perdão, não aceita, rejeita a mãe, qualquer tipo de situação, a pessoa vai ter problema. Então, a constelação familiar, ela vai trabalhar o sistema familiar. Então, por exemplo, tem situações também... Mas você faz esse tratamento lá também? A gente faz em grupo. Eu tenho 2 psicólogas que trabalham quando tem esses grupos de constelação. Então, quando tem cliente que quer fazer, a gente faz esses grupos. É fantástico. Depois você vai falar um pouquinho mais sobre a sua clínica e os profissionais e tudo mais lá. Então isso que é a constelação familiar. Sim. E aí vocês fazem tipo... Não é uma regressão, né? Mas é uma... Você falou no início do podcast, eu esqueci a palavra. Regressão consciente? É uma regressão... Não, a constelação ela pode ser feita tanto individualmente, em grupo, tem bonecos, ou pode ser na água. Tem várias formas de fazer. O que acontece? De novo, entra a física quântica. Nós temos todo mundo tem informação. Então, quando a gente faz em grupo, a gente delimita uma área dizendo que ali é o campo. E aí, o que acontece? Vou dar um exemplo. Você foi lá para ser constelado. Aí você fala, olha, a minha parte profissional não está caminhando bem e eu preciso ver o que acontece. Eu vou abrir uma empresa, não dá certo, nunca dá certo nada. Aí a consteladora faz algumas perguntas para identificar... Pode continuar. Para identificar quem que vai entrar ali no campo, que a gente fala. Então, ela vai identificar, de acordo com a sua história, quem que está ali naquele emaranhado. Então, profissional, vamos colocar o pai. O avô. Fulano. E aí, só que ela pede, escolha alguém, quando é em grupo, ninguém conhece a sua história. Escolha alguém aqui para te representar. Aí você escolhe qualquer pessoa. Escolha alguém para representar seu pai. E aí as pessoas elas entram naquele campo. Quando entra naquele campo, a pessoa ela começa a acessar a informação daquelas pessoas. Ela representa aquela pessoa. Ela pensa do jeito que a pessoa pensa, porque a física quântica explica a questão de você. A partir do momento que você entrou num papel, é um personagem. Você começa a agir igual àquela pessoa.
E isso não é magia nem nada, é a física quântica Mas como mesmo. é que é interessante, como é que a pessoa consegue imitar aquela pessoa, vamos dizer, supostamente, como é que ela sabe dos sentimentos daquela pessoa, como aquela pessoa agia, como se portava, como falava. Então, Como que isso acontece? Exatamente. Então, a pessoa entra ali no campo, que a gente diz, e ela começa a captar a informação do campo da pessoa, que todo mundo tem um campo eletromagnético, campo de informação. E ela entra, só que é aquela coisa, ela não pode ficar no racional. Ela entra e tem que ir de coração aberto. E às vezes ela fala assim, nossa, eu tô sentindo tal coisa. Ela começa a descrever. E às vezes trejeitos ela faz igualzinho a pessoa. Então, vamos supor, às vezes você não fala com seu pai, um exemplo. A pessoa não está sabendo a história. Aí coloca a pessoa perto, ela fala, não, estou me sentindo mal. E ela afasta. E conforme as pessoas, os representantes vão movimentando no campo, a consteladora, ela vê, é uma história que está sendo contada. Tá, essas pessoas são da equipe de vocês? Não, são pessoas que vão ser consteladas e não fazem ideia da sua história. Sério? Daí você tem que levar essas pessoas lá? Como é que... Por exemplo, geralmente... vamos supor que eu queira fazer uma constelação individual. Eu tenho que levar outras pessoas comigo para vocês? Não. Vamos supor que você fala, eu vejo outras pessoas que querem constelar e a gente marca uma data e faz. Ou você pode fazer sozinho também. Eu acho fantástico fazer em grupo exatamente porque você... Com pessoas que eu nunca vi, que eu não conheço. Exatamente. Interessante isso, interessante. E, Alessandra, deixa eu perguntar uma coisa. Você falou que é um pouco ligada a espiritismo também. E isso, na hora que você está fazendo as suas terapias, a parte do reiki e tudo, isso tem algum auxílio? Você recebe algum auxílio dessa parte espiritual? Não sei se você quer falar sobre isso. Poderia explicar um pouco também? Sim, eu diria que todo o trabalho energético, assim, não são todos os terapeutas e depende muito da sua abertura, se você quer ou não, mas com certeza eu tenho a contribuição da espiritualidade. Eu me considero uma pessoa, eu acredito em Deus, mas eu não digo que eu tenho uma religião, mas eu gosto muito de afinidade com Umbanda, kardecismo, porque cada uma tem um pouco de coisa que eu acho bacana. Eu acredito em vida após a morte, em reencarnação. E, principalmente no reiki, é muito interessante, porque eu pensava, qual que é a diferença dessa informação que eu estou recebendo aqui dessa pessoa e saber se a intuição é minha mente? E aí uma dica que é bem interessante, que para você saber a diferença de intuição e o ego, os 3 primeiros segundos, quando você fez uma pergunta, a sensação, a primeira resposta que vier nos primeiros 3 segundos é a sua intuição, sua essência. Depois começa, mas não sei, aí já entrou o ego. Depois de 3 segundos começa a duvidar. Exatamente. E já pode aí ser, já digamos, a tua mente tentando exatamente. fazer outra coisa. Por exemplo, alguém convida você para falar assim, olha, vamos ali numa festa. Se a resposta na for de hora bate você pronto... sente vamos supor, não sei, já é a sua intuição falando. Interessante. Entende? Isso. Os 3 primeiros segundos veio a sensação no corpo, uma resposta, saiba que é a sua intuição. Digamos, a resposta verdadeira que você gostaria... Exatamente. E às vezes a gente faz o contrário e acontece alguma coisa. Então, tem horas que pensar muito atrapalha. Com certeza. E é muito interessante porque trabalhar com terapia holística, para mim, foi um tapa na minha cara do universo, me provando, porque eu era muito igual ao Santo Tomé. Eu tinha que ver para crer. Só que é o contrário. E aí, quando eu faço um atendimento, igual eu falei, principalmente no reiki, no começo, vinha frases na minha mente. Não é que eu fico ouvindo nenhum espírito, nada disso. Mas vem frases, às vezes coloca energia em tal órgão, vai em tal parte do corpo da pessoa. Eu falava, gente, eu estou ficando louca. O que minha mente está falando para fazer um negócio? Então, no começo, eu duvidava. Depois, eu falei, não. Com meditação e outros trabalhos, comecei a melhorar minha intuição, trabalhar. E aí, quando eu faço, agora eu não duvido mais de nada. Se vem algum movimento para eu fazer, eu faço. Põe energia ali no cardíaco, eu vou e faço. O joelho esquerdo, vai no joelho, eu vou. Quando termina, a pessoa fala, gente, eu não falei nada para você, machuquei meu joelho esquerdo e você foi lá, como que você sabe? Aí, por isso que eu falo, vamos chamar de bruxa. Só que é a informação da física quântica, mais uma vez. Qualquer pessoa pode fazer isso. Se você concentrar numa pessoa,
ela pode estar qual distância for, você vai captar alguma coisa dela. Entende? Então... Isso, por exemplo, eu acredito também. Esse poder da mente que tem, essa sincronia. Isso eu acredito também. Justamente por causa da energia, né? Exatamente. Isso não tem nada a ver com espiritismo, com alguma coisa, mas tem a ver com... A gente é energia, a gente é espírito também, na verdade. Exatamente. É um corpo e espírito. Eu acredito nessa junção. Mas que legal isso aí. E hoje você, então, assimila essas coisas, já vai direto... e sempre acontece todo momento, ou você precisa entrar assim, numa concentração muito forte? Não. Ou hoje isso já se tornou automático? Não, eu costumo brincar que a chamada não é daqui para lá, é de lá para cá. Às vezes eu estou fazendo ali, tem gente que já veio várias sessões, clientes que falam, e aí, qual foi a mensagem? Eu falo, não veio, né? Tipo assim, acha que eu vou ali passar, mas não existe uma regra. Mas... Em relação a pôr energia, eu sinto onde tem que ficar mais tempo ali com a mão, pôr energia. Às vezes vem frases, às vezes eu vejo... não, então agora conta um pouco. Como é que são essas frases? Como é que surge? Algum conselho para a pessoa? Surge isso para você? Por exemplo, deixa eu lembrar, estou tentando lembrar um atendimento. Por exemplo, eu estava atendendo um cliente... E, de repente, me veio... Mas é na tela mental. Eu não vejo, não é que está ali. Porque, geralmente, eu fico com o olho fechado. Eu concentro mesmo, imaginando que eu sou um canal de cura. Né? Então, de repente, veio a imagem de uma tipo, japonesa, baixa. Vem, de repente. Você fala, gente, por que eu estou vendo essa imagem? Igual no começo eu duvidava. No final da sessão, eu falei para ele, olha, eu vi uma pessoa assim, assim, assim. Não sei qual a sua relação, mas eu vi que vocês estão muito ligados. É incrível que vem muito rápido. Vem uma percepção que você sabe que está ligado, ou a pessoa está chateada. Alguma coisa, eu sinto. E aí ele falou assim, nossa, que incrível, porque é uma ex-namorada e que eu voltei a entrar em contato e eu vou encontrar com ela, eu não sei quando. Eu falei, entende? Então, assim, coisas que... Não é que não tem explicação, tem. Igual eu acho que a espiritualidade me ajuda muito. Eu não posso dizer aqui que eu trabalho ajudando as pessoas sozinha. Entende? Aí pode ser, igual tem gente que fala, é o Espírito Santo, pode ser o Espírito Santo, pode ser que seja Nossa Senhora Aparecida, pode ser que seja um arcturiano, um ET, pode ser que seja um preto velho, não sei. E para mim, sinceramente, não tem importância, porque a partir do momento que você percebe que é uma energia que está ajudando, porque você prepara, faço um preparo antes, eu faço minha oração para que eu seja usada pela espiritualidade, que Deus me use ali para o melhor para aquela pessoa. Porque, igual eu falei, a minha paixão é a terapia, porque eu fui ajudada lá atrás e é o que eu quero para as outras pessoas. Então, quando você dá essa abertura, você pode ter certeza que sozinha você não está. Então, as pessoas às vezes vêm e falam, nossa, eu vi uma luz aqui do meu lado, eu vi Deus, ou a crença dela, entende? Então, isso é maravilhoso. Então, que a gente vê que a gente não está sozinho, eu não posso dizer que o mérito é meu. Eu sou só um canal ali. Estudei a técnica, óbvio. Quanto mais estudar, melhor para você ter discernimento das coisas que você recebe. E às vezes você tem intuição. É óbvio que às vezes eu pergunto. É muito engraçado que às vezes eu falava assim, posso passar informação? Aí vem, não. Tá bom, não vou falar, porque às vezes não é para a pessoa saber aquela informação. Ah, tá. Você pergunta interiormente. Interiormente. Às vezes vem, aí eu confirmo. Tipo, como se fosse eu falando comigo mesmo, mas eu sei que Às vezes a informação é somente para ti, para te saber o que tu vai fazer. Exatamente. E às vezes não é para passar que não vai fazer diferença, às vezes, para a pessoa, ou às vezes ela vai ficar ansiosa, porque, você falou tal coisa, o que significa? Entende? E muitas vezes eu não sei o significado daquela mensagem. Eu recebo e só passo. E tanto que depois, muitas vezes, eu nem lembro. A pessoa fala, você lembra aquele dia que você falou tal coisa? Porque são várias pessoas também. Gente, às vezes não lembro. Eu simplesmente falo, passo a mensagem. Que legal, então, interessante. Bem bacana. Interessante, bem bacana mesmo. E como é que tem sido, assim, os tratamentos, as pessoas? Porque isso tem a ver... Digamos que uma pessoa entra lá incrédula, que não acredita em energia, tudo foi porque alguém indicou por alguma coisa. Isso se torna uma resistência para você obter uma cura para aquela pessoa? De forma alguma, porque independente da pessoa acreditar ou não, a gente usa a técnica, que a base, vamos dizer assim, é
A energia. técnica independe da pessoa acreditar ou não. Exatamente. Mas é claro que é aquela coisa que a gente diz. Se você tiver uma fé, acreditar, com certeza é muito melhor. Aí entra nessa taxa de 95% aqui. Exatamente. Se você unir daí seria, digamos, o mais rápido, né? Se a pessoa trabalhar também o seu inconsciente. Que legal isso aí, Alessandra. Muito interessante mesmo. Acho que já chegamos a quase 1 hora de podcast, né? Certinho 1 hora. Alessandra, vou dizer uma coisa para você. Esse assunto é muito legal. Foi muito esclarecedor. Eu sei que a gente preparou um monte de perguntas. Vamos deixar para o próximo, para ela voltar aqui. Isso. Porque se a gente for falar tudo hoje, não vai ter. Não, a gente vai sim. Porque eu acredito que é um assunto bem legal das pessoas estarem conhecendo, né? Exatamente. Essa parte. E se deixar, eu fico falando. Porque igual eu falei, quando você ama uma coisa... Eu digo que eu sou abençoada, porque, não digo sorte, mas assim, abençoada porque eu trabalho com o que eu amo. Hoje é muitas pessoas, tem muita gente que fala assim, eu não sei o que eu quero. Fique tranquilo, porque pelo menos 80% da população não sabe. Então eu posso dizer que eu sou abençoada por passar por tudo isso para chegar no meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas com a terapia. E aí até brinco que eu tenho um amigo que fala assim, gente, como que você é terapeuta se você fala mais que o homem da cobra? Que eu não sei essa expressão se é de Goiás, fala pelos cotovelos. Eu falo, gente, mas é interessante que isso ajuda. Porque às vezes a pessoa ela chega lá e ela tá toda travada, porque às vezes nunca foi numa terapia, não se abriu com ninguém. Aí eu começo a falar, abraço a pessoa, converso, conto minha história. Quando eu vejo, eu já falei as coisas. E aí, de repente, a pessoa está interagindo e já chegou várias pessoas de falarem... Nossa, você acredita que eu nunca falei isso para ninguém? Falei, então, você está no lugar certo, ó. Muito prazer, sou terapeuta. Que legal! Mas isso é interessante mesmo, porque se você... eu sei que dos princípios que a gente deve fazer, né? O terapeuta, é ouvir, né? Isso. Mas só que o ouvir na hora certa. Você está quebrando gelo, está deixando a pessoa, digamos, mais confortável para ela estar se abrindo com você. Exatamente, interessante, legal isso aí, Alessandra. Assim, eu tenho muita curiosidade sobre isso mesmo, mas eu quero te pedir o seguinte, que você fale para a gente como que as pessoas que quiserem fazer uma terapia com você, como que elas fazem para entrar em contato. A gente vai deixar aqui na descrição, mas mesmo assim eu gostaria que falasse, né, um pouquinho onde é que fica exatamente, tudo para as pessoas quiserem te procurar. E você, com certeza, né, já fica aqui o convite, a gente já vai marcar para janeiro, tá? Vou trazer ela em janeiro de novo aqui. Virada de ano, de repente a gente fala também das místicas da virada de ano e tudo mais. E vou marcar uma data para você sim em janeiro, porque acredito que esse assunto aqui ele vai longe, tem muita coisa. Deixem nos comentários aqui, tá? Façam perguntas para a Alessandra, que no próximo podcast a gente vai fazer a sua pergunta para ela, tá certo? Legal. Então, Alessandra, vai lá, fala um pouquinho como é que as pessoas podem te... Pode usar essa câmera aqui, deixar a mensagem final, inclusive, depois. Então, para vocês que quiserem saber mais sobre as terapias, tirar dúvidas, então tem o website www.wellnessinstituteofboston.com. Pode entrar em contato pelo WhatsApp também, no 617-377-0414. E também tem Instagram, que é @Wellness Institute of Boston, tudo junto. Então, qualquer dúvida, pode ligar, pode mandar pergunta no WhatsApp. Eu sempre converso antes, que às vezes a pessoa fala, você tem como é seu primeiro atendimento? Geralmente, por telefone mesmo, eu converso para entender um pouco e aí falar, olha, eu direciono você para fazer tal terapia ou não, acho que é melhor você fazer outra coisa e tal. Então, a gente tem uma conversa, fique à vontade para entrar em contato comigo. Como você já viu, eu adoro falar, então... Legal. E hoje a gente vai reduzir aqui esse podcast, porque, olha, se eu mostrar para vocês, eu tinha mais ou menos umas 15 perguntas aqui para fazer para ela. Vamos guardar. Nenhuma dessas perguntas eu fiz, que a gente já havia comentado, né? Verdade, né? O papo foi tão legal, né? Outras coisas a gente conversou, mas vamos fazer o seguinte, eu não vou consumir muita tua energia hoje. Vamos guardar para uma próxima vez. Não se preocupe, porque você tem uma energia boa. É bom. Fica tranquilo. Que bom. Ganhei aqui uma consulta de graça, tá vendo? Que bom que você... Então você recomenda, estar perto de mim. Sim, com certeza. Que maravilha. Alessandra, então faz o seguinte, deixa para as pessoas que te acompanham, que te seguem nas redes sociais, enfim, ou teus clientes, deixa uma mensagem final aí para a gente encerrar então esse podcast hoje. O que eu poderia dizer?
É muito importante a gente ouvir a nossa essência. E aí, o que seria ouvir a nossa essência, né? Primeiro, através do autoconhecimento, você entender a questão das coisas que você sente, seus pensamentos. Então, diria que é você olhar para dentro, você se conhecer. Eu acho que assim é fundamental para tudo o autoconhecimento. É uma coisa que é libertadora. E essa conexão, com certeza, com algo maior, né? Depende do que você acredita, se é Deus, Jeová, o todo, o universo. Então, é muito importante exatamente essa conexão. Maravilha, Alessandra. Então, a gente conversou aqui com a Alessandra Candini. Peço a vocês que não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar com aquele seu amigo, né, que tem às vezes dúvida ou preconceito com isso que vocês ouviram aqui hoje. E eu prometo que o próximo podcast eu vou pegar mais pesado com a Alessandra, vai ser mais legal. Perguntas realmente, inclusive perguntas de vocês. Não esqueçam, deixem nos comentários. Forte abraço a todos, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a gente se vê no próximo Vida Inteligente na América podcast.